verdade, a gente estava, já vinha um tempo negociando com a gestão a questão da recomposição salarial referente a 2019. E a gente foi surpreendido com a publicação no Diário Oficial de um projeto de lei que alterava o plano de cargos e salários dos servidores públicos, e traria muitos prejuízos para a classe trabalhadora aqui no município de Maceió. Então, a gente foi buscar informações para saber como aquele projeto iria tramitar na Câmara, porque já tinha sido enviado na Câmara, inclusive com relação à tramitação em regime de urgência. Não vamos arredar o pé daqui! Todo mundo aqui para frente, gente! Venham todos para cá! Então, a gente tentou depois conversar com os secretários da Administração e Economia, e esse diálogo ele não evoluiu, porque nós solicitamos, pedimos a sensibilidade que a Prefeitura retirasse o projeto de lei da Câmara para que a gente pudesse fazer o debate, a gente pudesse dialogar e ver o que era possível discutir naquele momento. Mas não houve essa possibilidade por parte da gestão, e aí a gente foi pego de surpresa mais uma vez quando a Câmara submeteu a apreciação e colocação na pauta para ser votado. E nesse dia 9 nós fizemos uma convocação. No dia anterior a gente tinha feito uma discussão com os vereadores e foi feita uma agenda para o dia 9, que era uma agenda de reunião com o presidente da Casa, alguns vereadores, onde iria debater essa questão do projeto de lei. Isso iria acontecer no dia 9, antes da sessão. Então a gente iria sentar para fazer esse debate e verificar como é que a gente poderia discutir aquele projeto de lei, mas dentro de uma mesa, dentro do diálogo, dentro de um processo democrático. Filma, minha gente, filma! Tá jogando Bom, então a gente convocou todos os servidores para comparecerem no dia 9, na Câmara Municipal, já que a gente tinha construído essa agenda de reunião com os vereadores. Então, no dia 9, a gente compareceu lá, os servidores começaram a chegar, eu mesmo cheguei por volta de meio-dia e meia lá, e aguardando que o pessoal fosse chegando, para a gente poder ir recepcionando e conversando. E lá por volta de 1h30, 2 horas, eu recebi a informação da assessoria da Câmara que não seria permitida a entrada de ninguém na Câmara Municipal. Nem para assistir a sessão, nada. Inclusive eles fecharam as portas, e tentamos falar com o presidente, a assessoria do presidente, e não obtivemos êxito. Muitos vereadores entraram por trás, tem uma entrada por trás da Câmara, e ficamos ali tentando conseguir o acesso para que a gente pudesse, nada mais justo, que era o que nós queríamos, era fazer a discussão, o debate. E eles tinham combinado que haveria a reunião. Então foi um acordo feito, e naquele momento a gente estava vendo que foi na verdade uma situação construída para, vamos dizer assim, para enganar os servidores e poder assim votar o projeto de forma favorável, e aquele projeto iria prejudicar os servidores públicos de Maceió sem nenhum debate.
Aí depois de muitos discursos, alguns poucos vereadores contrários ao projeto, fizeram um discurso lá também. O gerenciamento de crise foi chamado da Polícia Militar, ficou à frente da Câmara ali. E a gente não esperava, né, o número de servidores que compareceram aquele dia 9 de abril, né, de 2019, que há estimativas que foi em torno de 4.000 a 4.500 servidores naquele momento, servidores da educação, da saúde, né, da administração, de todos os setores, de todas as secretarias que estiveram presentes ali, com seus familiares também, esposas, esposos, filhos. Né, foram para lá e preocupados diante da situação que poderia, né, acontecer caso aquele projeto fosse aprovado. Ele já teria uma eficácia imediata e em algumas situações o pessoal já ia perder de imediato, em média, 30% do seu salário em algumas situações. Né? Então isso era preocupante, por isso que os servidores, pais de famílias, mães de famílias, compareceram naquele dia. Né? E aí, depois que realmente deu 15 horas, que era a hora da sessão, e nós ficamos sabendo que os vereadores já estavam iniciando a sessão, já tinham colocado na pauta e já poderia começar a votação, né, os servidores se desesperaram, né, houve um desespero ali total, alguns um pouco mais exaltados, né, houve um pouco do conflito ali com a polícia militar que impedia, naquele momento ali à frente da Câmara, que a gente adentrasse, né, porque o coronel que estava presente lá, ele passou que estava ali para cumprir a ordem, mas a ordem ela deve ser cumprida, né, a ordem legal deve ser cumprida realmente. E a ordem que existia ali também, né, não era só a ordem de manter a ordem pública, a ordem no sentido geral, porque naquele momento a Câmara, os vereadores e a presidência daquela casa descumpriam a ordem onde o próprio regimento da casa fala que as sessões devem ser públicas, né? Principalmente uma sessão daquela que tratava da vida dos servidores públicos. Então ela não poderia, em hipótese alguma, acontecer naquela situação de portas fechadas, né, impedindo, né, o acesso dos servidores da população a participar daquela sessão. Haja vista que eles estão ali estavam representando a população e, em parte, naquele contexto, os servidores públicos do município de Maceió. Pessoal, nós não podemos deixar de agradecer a todos os trabalhadores e aqui em especial a todos mesmo. Aos companheiros guarda de campos que fizeram ajuda e bloquearam lá. Obrigado, companheiros, que bloquearam o trânsito aí, tiveram a compreensão. A todos nós. E se isso aconteceu hoje, foi porque nós nos mobilizamos. E com certeza, com a nossa força, esse projeto não passará! Não passará! Não passará! Não passará! Um forte abraço a todos! E aí, depois que o pessoal, né, se sentiu enganado lá naquele momento, não houve a reunião com os vereadores e viu que tudo foi articulado realmente para poder votar o projeto daquela forma, né, de portas fechadas, impedindo o acesso da população, dos servidores, com a polícia militar. Então os ânimos se exaltaram, foi perdido o controle, né, a polícia também agiu de forma, vamos dizer assim, um pouco mais agressiva, e aí o tamanho de pessoas que tinham ali, não houve o controle realmente. Né? Então as pessoas se desesperaram, né? A polícia teve que recuar, né, diante do tamanho do número de pessoas que tinha ali, e o pessoal conseguiu adentrar na Câmara, né, e impedir o acesso, impedir, né, que o projeto fosse votado na hora certa. E a gente salienta que não era aquela a intenção de todos nós servidores, nem das entidades. Haja vista que a gente já tinha solicitado lá no microfone, né, a acessibilidade do presidente daquela casa e dos vereadores que pudessem receber, inclusive, uma comissão dos servidores. Não era, todo mundo não ia entrar na Câmara, até porque não havia condições daquilo.
né? A gente queria apenas que a comissão das entidades entrasse, discutisse com os vereadores, como foi combinado. Mas como não houve, né, esse compromisso naquele momento, né, da presidência da Casa, dos vereadores, né, o que aconteceu foi aquele fato lamentável, né, e assim, a gente agradece a Deus, né, que não houve uma desgraça maior, né, porque nós tivemos um saldo de vários servidores machucados, lesionados, né, atingidos por bala de borracha, pedras, cadeira, né, como também tivemos, né, um policial, se eu não me engano, que foi atingido, né, também por uma pedra, alguma coisa desse tipo. Mas uma coisa que poderia ter sido evitada, né, poderia ter sido evitada se aquela casa tivesse ouvido o apelo das entidades sindicais e tivesse aberto o diálogo para a gente poder resolver as coisas, porque na democracia o que se prevalece sempre é o diálogo e não a imposição, que era o que queriam colocar, né, daquela forma, de goela abaixo para os servidores públicos municipais. Então a gente espera que, né, esse dia 9 ele sirva para a gente fazer uma reflexão, né, e que não aconteça novamente, né, que os nossos representantes que estão lá possam aprender, né, que precisam ouvir a população, precisam ouvir, né, os segmentos, os servidores, principalmente quando alguma coisa vai para aquela casa e trata da vida das pessoas. Então a gente espera que esses representantes sempre façam a reflexão de que foram ali outorgados pelo povo, né, e não pela vontade própria, né, porque nós não estamos num regime monárquico, e sim num regime democrático, republicano, onde o diálogo é muito importante. Então a gente espera que esse dia 9 ele sirva de reflexão, né, de diálogo, para que a gente possa evitar que situações como aquela aconteçam novamente. E é importante essa reflexão da população e dos nossos representantes. Então, o dia 9 de abril ele vai ficar sempre marcado aqui para os servidores públicos de Maceió. É uma data que a gente assim, não vai comemorar, mas vai estar sempre lembrando, para que essa situação não se repita e que os nossos representantes eles não esqueçam de que o poder ele sempre emana da população, o poder sempre emana do povo.